que, primeiro, é o assunto da Petrobras, o fim da paridade de preço de importação, a política de preço da Petrobras, né? Então a gente está vendo aí, surpreendentemente, um impacto não tão negativo no valor das ações e tem gente achando que, opa, então tá tudo certo, era só ter feito isso antes. Eu não achei, sabe, tão surpreendentemente depois que aconteceu, né? Uhum. Porque se falasse, na hora que falou, mudou a política de preços, eu pensei, ih, vai desabar. Aí eu vi subindo. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. E imagina que você tem a expectativa de tomar uma surra de alguém. Essa pessoa vai e só te dá um tapa na cara. Você fica mais feliz, né? Você já derrubou o preço antes, aí você vai e sobe. Meio que aconteceu com o arcabouço fiscal também. Vai vir uma nova regra, ninguém sabe o que vai ser, todo mundo pessimista. Vê a regra e prevê um aumento real de receita, mas, pô, se você pega até o último ano do governo Bolsonaro, teve aumento real de receita, né? Não ficou no teto de gastos. E na pior hipótese seria um aumento menor do que a gente teve no ano anterior. Aí o pessoal fica um pouco feliz. Mas se alguém me perguntasse antes, saiu uma nova política que acabou com essa paridade de preço de importação. Eu ia falar, vai cair. Só que como já tinha caído muito antes, subiu um pouquinho, né? Eu acho que isso é o que dá mais nó na cabeça dos investidores, que eles não entendem Viciante, que com certeza. o preço, a variação do preço num dia não reflete o fato que saiu naquele dia, mas a expectativa sobre o fato que poderia sair. E como que aquilo se compara com a realidade, sabe? E aí, essa mudança de política de preços é até curioso, né? Porque a gente teve, durante toda a história da Petrobras, praticamente 90% do tempo, o preço era controlado pelo governo. E antigamente existia até uma conta no próprio governo, as contas do governo, que era chamada de conta petróleo, que o governo ele controlava o preço e o prejuízo que a Petrobras tinha entrava nessa conta como uma dívida que o governo tinha para a Petrobras, e a famosa dívida do governo é aquela devo, não nego, pago quando puder. Então, eventualmente, depois de, sei lá, 30 anos, ele pagou uma parte disso, mas só mudou essa política de o preço não ser controlado pelo governo no final do governo FHC, em 2002, lá no finalzinho, quando a ANP, que no início dele já tinha começado a botar uma fórmula lá para calcular esse preço com base na cotação do petróleo internacional, ela começou a instaurar isso. Ela fez de uma forma muito gradual, porque é aquele famoso dilema assim, cara, se eu tô na presidência agora, eu não vou fazer uma mudança dessa de corrigir pelo preço lá fora, o preço lá fora sobe, acaba minha popularidade, não me reelejo, até o impeachment vai rolar, porque a economia vai para o escambau, vai tudo junto, né? E aí ele deixou pro final do governo dele, mas assim que entrou o Lula... Esperto, né? Espertíssimo. E as boas reformas que a gente fez aqui no Brasil normalmente foram assim, né? A reforma da Previdência, por exemplo, era um negócio, lá pra frente, quem entrar daqui pra frente vai ter essa mudança. Mas aí, assim que entrou o Lula, a Dilma já tinha aquele discurso de, o governo vai controlar de novo, voltou a controlar, e aí deu o problema todo que deu até 2014, 2015, 2016 entrou o Pedro Parente na presidência da Petrobras, e aí ele fez essa mudança de colocar como paridade de preço internacional. O que é uma faca de dois gumes, porque é bom para a empresa, assim, faz com que não haja risco de ter uma ingerência do governo que faça a empresa ter que vender o combustível mais barato e acabar tendo prejuízo, mas politicamente, popularmente, não é bom. Porque, cara, quando o preço do dólar sobe, e o dólar aqui no Brasil gosta muito de subir, e o preço do petróleo sobe, isso puxa a inflação toda aqui, porque o combustível fica mais caro. O combustível não é só o gasolina, é gasolina, diesel, enfim, o etanol sobe porque o produto que concorre com ele ficou mais caro. Então vai tudo junto. E aí existe, eu sempre falo isso, assim, que a discussão não é vamos manter essa paridade de preços independente do que aconteça porque é bom para a empresa. A discussão que deveria ter, a séria mesmo, o fato dela estar vendendo combustível mais barato é uma forma de subsídio. Ela está deixando de lucrar com aquilo vendendo mais caro, o que geraria dividendos que iriam para o governo, né? O governo é o maior acionista da empresa, e ele poderia usar isso para outras políticas públicas, que talvez a gente preferisse. Talvez eu prefira que ele invista em educação, talvez eu prefira que ele construa estrada, enfim, uma série de coisas que tem para fazer aqui no Brasil é o que não falta, né? Mas muitas pessoas parecem preferir que ele invista em ter gasolina mais barato, gaste esse dinheiro tendo gasolina mais barato. O que eu entendo, assim, é democracia, faz parte. Às vezes eu prefiro tal, você prefere X. Então eu acho que a discussão, nesse nível, eu acho que é um debate legal. O que eu não acho que é um debate legal, porque às vezes você fala, putz, trocou, tem esse pesar do outro lado, e o cara fala, você é maldito, dividendos, acionista, George Soros. Eu acho um debate legal porque eu vejo de fora, eu não sou acionista. Exatamente. E ninguém é obrigado a ser, esse é o fato também. Eu concordo nesse ponto de vista. E tem um ponto importante, né? No dia que a Petrobras anunciou isso, eu soltei um áudio no Telegram dos assinantes da Speech falando, olha, hoje o preço das ações, né, aqui foram prejudicados por conta do fim do PPI, né, da Petrobras, e um dos assinantes, ele veio e falou o seguinte, poxa, Gui, eu não acho que essa sua informação está correta, né, as ações lá fora também caíram um pouquinho, o preço da Petrobras, inclusive, subiu, mas como é que
o fim da política, né, da paridade de preço de importação pode afetar não só o preço da Petrobras, como todas, né? Porque como o Leandro falou, o maior beneficiado pelos dividendos da Petrobras, né, é o governo federal. Então você, reduzindo a expectativa de lucro da Petrobras, reduz a expectativa de arrecadação de impostos, né? E aí você aumenta o risco fiscal. Aumenta o risco fiscal, o que acontece? Aumenta a expectativa de juros no futuro. Então, juros de longo prazo, no dia que isso foi anunciado, subiu. Movimento contrário que aconteceu lá fora. Estados Exatamente. Unidos, os juros caiu naquele dia, né? E aqui subiu. Pô, e aí a gente viu um impacto negativo em várias ações. Ah, a Petrobras escapou, então isso significa que não é ruim para a Petrobras. Não, calma lá, né? É um curto prazo ainda, né? Acabou de...